Graça e paz, povo abençoado do Senhor, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 7, diz a palavra de Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a tua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. O título dessa mensagem chama-se A Quarta Visão, né? A visão de Zacarias. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Isso para trazer para a gente, uma revelação de Deus, o peso do erro, da transgressão, do pecado, da iniquidade, aquilo que nós fazemos que vai contra a vontade de Deus, contra, né, a diretriz que a palavra de Deus nos ordena. Ou seja, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué, né, se encontrava iníquo, ele se encontrava com pecado, ele transgrediu em alguma área da vida dele. A Bíblia diz aqui que Satanás estava aqui diante dele para acusar diante de Deus. A Bíblia diz, né, que o acusador, ele vai diante de Deus, ele arma um tribunal no céu para acusar a mim, para acusar você das nossas transgressões. Ou seja, ele vai pedir a Deus, mediante a palavra, legalidade, autoridade para poder entrar, porque o pecado ele faz isso, né? Ele permite, ele dá abertura no reino espiritual para que as trevas, para que o mal entre e se aloje na nossa vida. Isso até que haja um genuíno arrependimento, uma confissão, né? Um quebrantamento de coração, um pedido de perdão. Quando nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que erramos, né? Ou seja, a Bíblia vai dizer aqui que como se encontrava Josué? Com as vestes sujas, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Mas houve ali um arrependimento. O que Deus faz? Automaticamente Deus manda, ordena que seja trocada aquelas vestes de vergonha, né, de sujeira, o peso do pecado, o fardo que o pecado traz sobre nossas vidas, por vestes limpas, vestes, né, hoje seria lavada pelo sangue carmesim, né, que foi derramado na cruz do Calvário. Algo tão maravilhoso é que nós encontramos um homem, o qual Satanás está botando o dedo na cara dele, acusando, né, talvez dizendo até que ele não podia estar exercendo o ministério qual o próprio Deus designou a ele, né? Deus diz assim, através da boca do anjo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também você julgará a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei entre os que estão aqui. Ou seja, no lugar de vergonha, o que Deus vai dar? O que? Honra, autoridade, a importância de nós entendermos, né? Jesus falou assim: eu não vim para buscar os justos, mas eu vim trazer o que? Os pecadores ao arrependimento. O que Jesus quer, o que Deus quer, é que nós reconheçamos a nossa natureza pecaminosa e confessemos, né, e a nossa dependência de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim, Deus dizendo, né, para o teu povo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, né, um momento de miséria, de escassez, de vergonha, de humilhação, né, a gente fica perdido por causa do pecado, aquela cegueira espiritual, quando nós aqui, né, nos humilhamos, oramos, buscamos a face de Deus e mudamos a nossa direção, o nosso trajeto, a nossa vida espiritual e a vida aqui na terra também. A Bíblia diz que Ele muda o quadro, reveste nessa situação de vergonha em honra. No lugar de humilhação, Deus vai nos dar dupla honra. Que essa palavra venha impactar a nossa vida, que essa palavra venha impactar essa geração, transformar os nossos dias, transformar a nossa casa, a nossa vida espiritual, nosso ministério, a nossa vida conjugal, a nossa vida social, nosso âmbito familiar, em todas as áreas, né? Deus, Ele não rejeita um coração contrito. A Bíblia diz que Deus não lança fora ninguém que vem a Ele. Tome posse dessa palavra, não aceite mais uma vida de limitação. Vamos dar juntos a volta por cima em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Fique na paz de Cristo.